Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olá a todos, salve Maria. O meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 18 anos e faço parte do grupo de Jovens Joacre há quase 3 anos. Foi proposto que no dia de hoje eu pudesse estar falando um pouco sobre um dos dias do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, ele se inicia na Quinta-feira Santa com a conhecida Missa de Lava-Pés. Ali, Nosso Senhor Jesus Cristo institui a Eucaristia e o sacerdócio a todos nós. Depois disso, vivemos um momento repleto de dor e de tristeza, onde Jesus, nosso Senhor, foi crucificado, foi morto, para que pudesse nos entregar a seu Pai, para que pudesse entregar toda a humanidade a seu Pai. Foi uma sexta-feira cheia de dor, um momento de oração, um momento de introspecção, para que a gente pudesse estar refletindo sobre o momento em que estamos vivendo. E no dia de hoje, acredito que seja postado antes da missa da noite, estaremos falando um pouco sobre a Vigília Pascal. A Vigília Pascal, ela é celebrada durante o Sábado Santo com a missa do Domingo da Ressurreição. Ela é celebrada durante o anoitecer, quando está escurecendo, e dizem que quando a primeira estrela sai no céu, é celebrada essa Santa Missa. Eu vou estar falando um pouco para vocês hoje sobre a parte litúrgica, de como essa missa tão importante é celebrada. Ela é considerada a principal missa do nosso calendário litúrgico, que é a missa onde nosso Senhor Jesus Cristo vence a morte e vence o pecado e ressuscita para nos trazer a confiança em Deus e para restaurar a nossa fé. A celebração dessa missa é dividida em 4 partes fundamentais. Na primeira parte, temos a celebração da luz, onde ocorre a bênção do fogo e a preparação do Círio Pascal, que será usado no resto do ano litúrgico. Para aquelas paróquias que têm a oportunidade, é feita uma fogueira fora da igreja, onde acontece a bênção do fogo, onde o Círio Pascal é aceso no fogo novo. Depois disso, o sacerdote prepara o Círio Pascal, traçando sobre ele, com um estilete, uma cruz, onde verticalmente ele traça o alfa e o ômega, que representa o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o princípio e o fim. Depois disso, traça-se então o ano correspondente. Depois de tudo isso, o sacerdote coloca 5 grãos de incenso sobre a cruz, representando as 5 chagas do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de feita toda essa preparação, tem uma procissão de todos os fiéis para dentro da igreja e a procissão do Círio Pascal. Ali, todas as luzes estão apagadas e então acontece a proclamação da Páscoa. Terminado esse instante, começamos então a segunda parte da nossa celebração, que é a liturgia da palavra. Ali são feitas 9 leituras. O Padre Paulo Ricardo vai até brincar falando que é uma gestação, porque a gente vai estar ali nesse momento, esperando ansiosamente pela parte da missa, em que teremos a restauração da nossa fé, que é o momento da ressurreição e do batismo do Senhor, que é o momento do batismo, onde renovamos então as nossas promessas batismais.
As leituras se consistem em 7 leituras do Antigo Testamento, que são lidas intercaladamente com alguns salmos. Depois, tem o Canto do Glória, que é feito com muita alegria depois de todo esse tempo quaresmal em que não tivemos esse canto. E depois disso, lê uma carta paulina, depois da oração do sacerdote. E, finalmente, temos a proclamação do Evangelho. Esse ano, a gente se encontra no ano A. Então, a nossa liturgia vai nos mostrar que a nossa leitura está no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, que trata da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está com a sua Bíblia, espero que você possa abri-la e que a gente possa ler juntos. Ressurreição. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de rever, e eu vô-lo disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes salve. Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, pois é lá que eles me verão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse momento, a gente pode ver o quão rico em detalhes a gente tem nessa liturgia. Depois eu vou estar falando um pouco sobre essa passagem, fazendo uma reflexão, com base também na homilia que o nosso Santo Padre, o Papa, teve ano passado. Terminada a liturgia da palavra, temos então o começo da liturgia batismal, onde os catecúmenos, que serão batizados nessa Santa Missa, eles são apresentados à comunidade pelos seus padrinhos. Depois disso, tem-se a bênção da água, onde o círio pascal será mergulhado, representando o batismo. E então, tem a profissão de fé feita pelos catecúmenos e a renovação das promessas batismais feitas por todas as pessoas da comunidade da paróquia. Após isso, chega-se então um momento esperado, o batismo. Depois que é feito o batismo, encerramos essa parte da liturgia batismal e vamos para a última parte da nossa celebração, que é a liturgia eucarística, onde todos são convidados a comungarem, a comerem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que é o ápice da nossa fé, porque ali sabemos que o pão e o vinho é transformado, é transubstancial, muda sua substância e vira o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi consumado na morte, mas que foi elevado na sua ressurreição. Terminado isso, temos a bênção solene, então encerra a nossa celebração. Basicamente, essa foi a parte litúrgica que entra na Vigília Pascal, com a missa que é celebrada do domingo da ressurreição. Agora eu queria estar falando um pouco para vocês sobre a parte espiritual que tem presente nessa semana tão importante que é a Semana Santa. Quando foi proposto que eu pudesse estar falando sobre um dia da Semana Santa, eu fiquei realmente nervosa, porque já faz um tempo que eu não prego e também porque é uma semana cheia de significados. Cada dia tem um acontecimento novo, onde foi tudo feito, foi tudo pensado para que houvesse o dia de hoje, para que se chegasse no dia de hoje.
Eu quis estar falando porque, como eu disse no começo do vídeo, faz pouco tempo que eu tô dentro da igreja, vão fazer 3 anos no meio desse ano. Eu comecei a frequentar o grupo de jovens Joacre na metade do ano de 2017, mas eu não participava das missas dominicais, eu não sabia o significado das missas dominicais. Aí eu comecei a frequentar a missa no meio de 2018. Então eu nunca tinha ido a uma missa da ressurreição, essa missa da vigília pascal. E aí eu tava fazendo catequese e eu não era batizada ainda. Aí eu tive a graça, depois de 1 ano de preparação, poder, na vigília pascal do ano passado, dia 20 de abril de 2019, ter a graça de poder ser batizada. E eu lembro perfeitamente de cada momento, de cada acontecimento que foi lido, que aconteceu. Foi um momento para mim cheio do Espírito Santo. Para mim é muito lindo quando eu vejo aquelas crianças que são batizadas na fé de seus pais, que são católicos, e aí vai aquele bebezinho todo fofo, todo arrumado, vai e ele é batizado. Mas para mim foi uma coisa simplesmente fantástica, foi um momento simplesmente fantástico poder ter a oportunidade de ser batizado um pouco maior, porque ali eu tinha o conhecimento, eu podia ter a chance de saber o que estava acontecendo, que naquele momento que a água tocasse a minha cabeça, que eu estava sendo lavada dos meus pecados, que eu ali estava me tornando um membro da nossa Santa Igreja. Então eu lembro com muito detalhe tudo o que aconteceu. Eu fui batizada na minha primeira missa do Domingo da Ressurreição. Eu lembro de estar ali na Bênção do Fogo, de subir as escadas e entrar na igreja. A igreja estava toda apagada, as únicas luzes que tinham eram as luzes das velas do pessoal entrando. E estava um momento assim, um silêncio, porque ali Jesus ainda não tinha ressuscitado. E aí a gente estava ali, se preparando para o momento da ressurreição. E aí eu lembro que eu estava tão ansiosa que eu deixei a minha família para trás e eu fui sentar no primeiro banco que estava reservado para os catecúmenos. E eu lembro das leituras, eu lembro de ver a minha família, eu lembro que uma amiga minha foi e fez um salmo, parecia que estava tudo tão bonito, estava tudo cheio de uma luz diferente, de um momento diferente. Eu já vi outras missas que são lindas. Eu tive a missa da minha crisma depois, eu pude assistir a missa de Natal, que é uma missa linda. Mas a missa da Páscoa, a missa da ressurreição, ela é considerada até mesmo pela nossa igreja a principal missa. Porque é ali que vemos o ápice, é ali que vemos Jesus vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo todo aquele medo, aquela agonia e se tornando o Senhor, porque Ele ressuscita. Então, para mim, quando foi proposto que eu pudesse estar aqui, foi um momento indescritível. O catecismo vai nos dizer que esse momento da ressurreição, ele foi necessário. Ele foi necessário porque tudo que aconteceu nessa Semana Santa foi um momento muito, muito intenso. Teve a traição de Judas, teve a negação de São Pedro a Jesus, teve a humilhação. Jesus, ele era um homem bom, Jesus não teve pecado. Jesus foi criado no seio de uma família santa, Maria, que é uma pessoa mais cuidadosa, uma pessoa mais piedosa que Maria, que amou, que cuidou, que criou Jesus como seu filho, sempre zelando por ele, não queria que nada acontecesse com ele. José, sempre prestativo, sempre ali, sendo também um alicerce para aquela família. Jesus nunca cometeu um pecado, mas tanto ele quanto Maria sabiam que ele tinha vindo. Não era só para ser amado. Ele tinha que passar por tudo que ele passou, mesmo sem necessidade, porque ele precisava por nós. Ele precisava passar por toda a dor, por toda a humilhação, ser odiado, ser crucificado, sentir tudo aquilo.
por nós, não era por ele, era por nós. Entende? Então ele passou tudo isso para restaurar a nossa força, porque no momento que ele foi morto, os apóstolos, que eram os seus amigos, que estavam convivendo com ele por muito tempo, os apóstolos perderam a sua fé. Porque o Senhor deles, a pessoa que estava com eles, que fez todos aqueles milagres, aquela pessoa foi morta. O que eles iam fazer? Eles estavam desesperados, eles estavam reunidos com medo, porque eles não sabiam o que fazer, eles perderam a sua fé, eles perderam a confiança que eles tinham em Cristo. E foi necessário que isso acontecesse, porque aí Jesus ressuscitou por eles. Jesus ressuscitou pelos apóstolos. Porque ali eles viram que Jesus estava com eles, que não era preciso ter medo, que não era para eles voltarem a ser aquelas pessoas que eles eram antes. Eles estavam com Jesus, mas esse momento da morte, desse sofrimento foi tão grande que na hora que falaram para eles que Jesus estava ressuscitado, eles não acreditaram. Era preciso que eles vissem Jesus. Eles tiveram que ver. São Tomé precisou tocar as chagas de Jesus para saber que Jesus estava ali com eles. Nesse momento que eles viram, finalmente eles tiveram o medo superado. Eles conseguiram superar o medo. Eles conseguiram confiar novamente em Deus e ter ali o novo propósito deles. Restaurar o porquê de tudo o que aconteceu, restaurar o sacerdócio deles, o motivo de tudo isso ter acontecido. O catecismo vai nos dizer que com a sua Páscoa, Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já havia falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém, como de um batismo com o qual deve ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus crucificado são sinais do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Desde os tempos antigos até o dia de hoje, é muito presente na nossa humanidade o medo. Nós não conhecemos os nossos próprios limites, nós dificilmente conseguimos analisar as nossas dificuldades. Mas esse momento, esse dia de hoje, esse dia tão especial de hoje, é justamente para isso, para essa renovação. O Papa vai nos dizer na homilia do ano passado, dia 20 de abril, que essa noite especial é um chamado para cada um de nós, para que a gente possa ver quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos medos, quais são os nossos pecados, para que a gente possa ver isso, ver quais pedras estão no nosso coração que estão nos impedindo de superar os nossos limites e confiar e renovar a nossa fé em Jesus Cristo, mas não um Jesus morto na cruz, mas num Jesus ressuscitado, ressuscitado por nós, que venceu a morte, que venceu o medo, que venceu o pecado por nós. Que nesse momento, que nessa noite, a gente possa voltar e confiar nele, que ele é o único que pode ajudar a gente a superar essas pedras, que pode ajudar a gente a superar esses medos e essas dificuldades, que a gente possa passar os nossos limites. As mulheres que foram encontrar Jesus, na hora que viram um anjo, elas não conseguiram erguer o rosto para ele. Elas ficaram encolhidas, elas estavam com medo, porque elas estavam presas nos próprios limites, nos próprios medos, nos próprios pecados delas.
E isso fez que elas não pudessem confiar. Mas na hora que elas lembraram de tudo que elas viveram com Cristo, no momento que elas lembraram, que confiaram em quem era Deus, elas puderam então sair e anunciar aos discípulos e anunciar aos apóstolos que Jesus tinha voltado. E essa noite é isso pra gente, que a gente possa ver, que a gente possa retornar para aquilo, para o nosso primeiro contato com Cristo. Tenta lembrar agora na sua mente o primeiro contato que você teve com Deus, aquele primeiro contato que você teve com Jesus, um momento que foi só seu e dele, um momento cheio de carinho, cheio de amor, que você lembra, seu coração aquece. É isso o significado dessa noite, é isso o significado dessa vigília que a gente precisa estar vivendo hoje. É pra gente voltar para aquele primeiro momento, é pra gente voltar para aquele instante em que a gente teve o nosso primeiro contato com Cristo. É pra gente relembrar, para que a gente possa sentir e para que aquilo possa aquecer o nosso coração, para que aquilo possa voltar a acender a nossa fé em Deus, a nossa confiança, sabendo que Ele, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo no nosso medo, mesmo a gente sendo pecador, Ele tá do nosso lado. E Ele tá aqui para ajudar a gente. E se você ainda não teve um contato com Deus, um contato assim, eu peço para que nessa noite, você que não teve um contato com Cristo, você tenha a chance de preparar o seu espiritual, de preparar o seu coração, de ver tudo aquilo na sua vida que tem te prendido, que tem te limitado, e prepara, entrega o seu coração. É muito difícil a gente deixar a nossa tristeza, a nossa dificuldade, nos entregar ao Senhor, mas usa isso para se conectar, para viver esse momento com Ele, para ter hoje o seu momento com Cristo, para ter esse momento de você renovar a sua confiança e o seu amor. Essa semana teve tanta coisa que aconteceu, esse período está sendo muito difícil para a gente, com essa pandemia que está acontecendo, tantas pessoas com medo, tantas pessoas com dificuldades, tantas pessoas passando necessidade. Usa esse momento para fortalecer o seu espírito. Nós que somos igreja, infelizmente não podemos estar fisicamente na Santa Missa. Hoje é a missa mais importante do nosso calendário litúrgico. Infelizmente não podemos estar ali fisicamente, mas podemos estar espiritualmente. Podemos estar ali assistindo a Santa Missa. Vai e se prepara como nunca se preparou para nenhum momento antes. Prepara o seu espírito para esse momento, para ali, no momento do batismo, você ser batizado de novo no Espírito Santo, para você ser batizado, para você voltar para Cristo, para que você possa deixar de lado esse medo e confiar que a vontade de Deus vai ser feita nesse momento, que a vontade de Deus vai ser realizada na sua vida, que esse momento foi preparado para você. Prepara e descobre quais são as suas dificuldades, aquilo que tem prendido você. Entrega isso em Cristo, confia nele. Que nesse momento de dificuldade, que nesse momento de medo, você não se deixe abalar o seu espírito, que o seu espírito possa ser maior que todas essas dificuldades. Que você confie, que você tenha novamente a fé daquele momento particular com Deus. Fique vigilante, espere ansiosamente pelo dia de amanhã, pela manhã, onde Jesus ressuscitou, onde Jesus levantou, onde Ele superou todo o medo, toda a dificuldade, todo o pecado, toda a morte por você. Ele fez isso por você, porque nós vivemos no medo, mas a nossa vida não acaba na morte. Ele teve que morrer, Ele teve que se humilhar, para mostrar que a nossa vida não acaba na morte, mas a nossa vida começa de novo na sua ressurreição. Nós precisamos disso. É necessário que a gente esteja junto com Cristo, que a gente possa renovar a nossa fé, renovar o que a gente professa no nosso batismo, que é crer em Jesus, que é crer
que a vontade de Deus vai ser realizada na nossa vida. É isso que precisa acontecer nesse momento. Não se deixe levar pelo seu pecado, não se deixe levar pelo seu medo. A gente só consegue descobrir a nossa altura na hora que Deus vem e nos puxa pela mão e faz a gente se levantar, faz a gente superar os nossos limites. Então, nessa noite, nesse momento de vigília, que a gente está esperando ansiosamente por Jesus vencer a morte, que possamos estar alertas, que possamos estar em oração, que possamos estar vigilantes. Todos os momentos importantes da nossa igreja, do nosso calendário litúrgico, ele é precedido pela vigília. A Páscoa é precedida por essa vigília. O nascimento de Jesus é precedido pela vigília. Pentecostes é precedido pela vigília, pela oração constante. Nós precisamos disso para manter o nosso espírito forte. Porque pode vir as tribulações, é necessário que a gente se sacrifique, mas se a gente tem fé, se a gente acredita e confia que a vontade de Deus é o melhor para a gente, nenhum desses momentos, nenhuma dessas dificuldades vai atrapalhar a gente. Então eu vim aqui ressaltar no dia de hoje para que a gente possa estar se preparando, para que a gente possa estar esperando. É um momento triste. Ontem, Jesus foi morto por mim, por você, pela humanidade. Jesus sofreu, ele foi crucificado, ele foi humilhado. Ele não precisava passar por isso. Mas ele fez isso por amor, por mim, por você. Ele fez por amor a gente, pra gente ser entregue ao Pai, pra gente ter a chance de ter uma vida nova. Não deixa isso passar em vão. No dia de hoje, infelizmente, não podemos estar fisicamente na igreja, mas podemos estar em comunhão espiritualmente. Podemos nos preparar o nosso espírito para esse momento. Volta a reviver o amor que você teve pela primeira vez por Cristo. E se você não teve, usa a chance de no dia de hoje, você se encontrar com Deus como nunca se encontrou. Supera esse medo e confia que Ele vai fazer o melhor. Nós precisamos disso. Principalmente nesse momento de dificuldade, nós precisamos confiar e acreditar e amar acima de tudo a Cristo. É um momento difícil, mas que a gente não deixe o nosso espírito ser abalado. Vamos nos manter em vigília, vamos nos manter em oração. É necessário que nesse momento exista a unidade da nossa igreja. Não perca a chance de você confiar e no dia de hoje, quando Jesus ressuscita, ressuscitar junto com Ele. Ressuscitar a sua fé junto com Ele. Obrigada por ter assistido até agora. Se inscreve no canal, curte o vídeo, se você gostou. E que possamos cada vez mais estar juntos em oração. Nós estivemos reunidos nesse momento em um Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém.